Eu, com 4 anos de idade, já entendi o que era um mestre falso e um verdadeiro. O sistema sempre me enganava, dizendo que enquanto eu fosse obediente e não competisse com o protagonista masculino, o mestre falso, por favores, eu poderia viver em segurança nas mãos do meu pai até a idade adulta. Mas o sistema não esperava que eu, que deveria estar em um orfanato, fosse adotado pelo meu avô, um Ganshi, tornando-me o último herdeiro da linhagem Ganshi. Ele me viu seguir meu avô para as montanhas e para o campo, lidando com funerais, estudando cadáveres sob a orientação do meu avô, emitindo gritos agudos e aterrorizantes. Que tipo de pessoa boa deixaria uma criança de 4 anos entrar em contato com essas coisas todos os dias? O que deixou o sistema ainda mais impotente foi que eu era muito jovem e não conseguia entender a lógica. Mas uma reviravolta aconteceu há uma semana. Meu avô faleceu. Eu me tornei órfão novamente, e a trama parecia ter voltado aos trilhos. O sistema começou a ser infantil e frio. Seu avô já faleceu. Você, uma criança de 4 anos, precisa ser cuidada por um adulto. Você deveria ir encontrar seu pai agora. Eu me enterrei nas cobertas e me recusei, dizendo, não quero. O Udão não precisa de ninguém para cuidar dele. O tio estranho na minha cabeça sempre dizia coisas como difícil de combinar com a trama. Eu era muito jovem para entender, mas me lembro claramente de o sistema ter dito que meu pai biológico era muito rico. Mas ele não gostava de mim, gostava de outras crianças, porque eu estava competindo com aquela criança por coisas. Competindo pelo pai, acabando por ser odiado por todos e morrendo miseravelmente. Aquele não é meu pai. Eu não me importo. Meu avô e eu somos uma família. O sistema percebeu minhas emoções. E provavelmente adivinhou o que eu estava sentindo. Ele disse preocupado, enquanto você for obediente e deixá-lo gostar de você, essas coisas terríveis não acontecerão. Antes que ele pudesse terminar de falar, eu me encolhi nas cobertas, cobri meus ouvidos e disse, não fale na minha cabeça. Eu quero dormir. Desesperado, o sistema decidiu retornar ao espaço do Deus principal para verificar os últimos 4 anos. E descobrir onde as coisas deram errado. Mas ele nunca imaginou que, apenas um dia e meio depois de sua partida, ao retornar, me veria sendo levado para a sede administrativa. O sistema ouviu entorpecido o interrogatório e as perguntas da primeira rodada de detetives criminais. E então percebeu a grande coisa que eu havia feito nesses 2 dias. Um dia antes, eu havia recebido uma carta de socorro no celular que meu avô havia deixado para trás. Pedi a aldeões alfabetizados para ler a mensagem e entrei nas montanhas sozinho. Caminhei para encontrar o cadáver, tateando no escuro a noite toda, até chegar aos subúrbios de Yanjing. Eu tirei a senhora do rio da cidade, mas por acaso encontrei trabalhadores do rio a caminho do trabalho, que ficaram apavorados. Eles chamaram a polícia diretamente. Justamente quando o sistema estava prestes a cair em desespero, o capitão Shu, do grupo de resposta a incidentes críticos, entrou na sala de interrogatório. Apesar de já saberem que eu era muito novo, o detetive Shu ainda ficou surpreso ao me ver pessoalmente. Irmã Jiao, é ele? A irmã Jiao assentiu para ela. Já perguntamos para 2 crianças, ele tem só 4 anos, muito obediente. Não chora nem faz birra. Preste atenção no que você vai falar, não vá assustar a criança. O detetive Shu deu de ombros em silêncio. Eu sei o que estou fazendo, não se preocupe. Pequeno, você se chama Yeudão, certo? Ao ouvir meu nome, eu assenti. Por que você estava sozinho na beira do rio hoje de manhã? E por que estava olhando para o cadáver? Não tem medo? Onde estão seus pais? Ai! Eu suspirei como um adulto. Tio, vocês já me perguntaram isso muitas vezes. Só tem eu em casa. Vovô foi para o céu. A irmã perdida só está perdida. Por que seria assustador? O Udão é um Ganshi para ajudar a irmã a voltar para casa. Ganshi. A primeira reação do detetive Shu foi descrença. Como líder do grupo Zondan, ele não acreditava em nada de sobrenatural. Menos de 2 horas se passaram desde a descoberta do corpo até encontrarem uma testemunha ocular. Mas os policiais do grupo Zondan são muito eficientes. Começando pelo corpo, eles encontraram muitas pistas e informações. O corpo estava com o rosto desfigurado e em alto estado de decomposição, impossibilitando a identificação da vítima pela aparência. Mas a data do desaparecimento e a idade da vítima correspondiam à pessoa desaparecida em um caso de homicídio que o detetive Shu estava investigando. A vítima era Mei Liangin. A pessoa que denunciou o desaparecimento foi a mãe de Mei Liangin, Mei Lan. O principal suspeito era o marido de Mei Liangin, Wang Jiangu.
Após receber a denúncia, a polícia convocou Wang Jianguo para interrogatório. Ele alegou que sua esposa sofria de depressão e que Mei Liangjin já havia tentado suicídio diversas vezes. Ele disse que era muito provável que ela tivesse tido um ataque de depressão, saído de casa e se matado. Mas Mei Lan insistiu que sua filha sempre foi alegre e competitiva e que era impossível que ela tivesse se matado. Ela também disse que havia recebido uma visita da filha em seus sonhos. No sonho, sua filha estava coberta de ferimentos e cheia de rancor. Ela tinha certeza de que havia algo de errado. Como policial, o detetive Shu não podia acreditar em sonhos. Mas, após uma investigação mais aprofundada, eles realmente encontraram algo estranho. A polícia encontrou um vestígio de sangue na fenda sob a cama na casa de Mei Liangjin e também descobriu que seu marido, Wang Jianguo, estava tendo um caso. Durante o interrogatório de Wang Jianguo, ele, no entanto, disse que o sangue debaixo da cama era, na verdade, o sangue que sua esposa havia deixado cair ao se automutilar com uma faca, e também apresentou o diagnóstico de depressão de Mei Liangjin. Laudos de identificação e registros de tratamento. Quanto ao caso extraconjugal, ele realmente lamenta ter prejudicado sua esposa. Mas isso só pode provar que ele tem um problema moral, não que ele queria machucar sua esposa, e o caso ficou em um impasse por um tempo. Ninguém esperava que a pista crucial, que supostamente era o corpo de Mei Liangjin, aparecesse de forma tão inesperada. Além do entusiasmo, o capitão Shu e os policiais da equipe sentiram uma profunda dúvida em seus corações, porque, segundo os policiais que resgataram o corpo, as pernas da vítima estavam amarradas firmemente com um enorme saco de pele de cobra, e o saco continha mais de 200 quilos de pedras pesadas. Foram essas pedras que fizeram o corpo afundar nas raízes das árvores no fundo do rio, e é lógico que a corda e as pedras não caíram. E o corpo preso era absolutamente impossível de flutuar à superfície da água, ou mesmo flutuar na margem do rio, e o ponto mais crucial. Eu apareci na beira do lago com um corpo, afinal, eu tenho alguma ligação com o corpo? Pensando nisso, o capitão Shu se agachou. Deixando sua visão paralela à minha na cadeira, ele se forçou a ficar sério. Garotinho. Mentir não é uma boa criança, eu não estou mentindo, eu expliquei com uma voz infantil. Eu recebi uma mensagem de texto pedindo ajuda de fora da montanha, e vocês também pegaram o celular que meu avô me deixou. Antes alguém pedia ajuda para encontrar um corpo. Meu avô costumava me levar para atravessar montanhas e ruas, agora meu avô não está em casa, como descendente de Ganshi. É claro que eu tenho que lidar com os pedidos de ajuda de fora da montanha em nome do meu avô. O capitão Shu sabe sobre o celular que eu mencionei, é um pager antigo. Ele se agachou um pouco e virou a cabeça para perguntar ao policial atrás dele, muito breve, o que eles disseram lá. O policial respondeu. Há de fato uma carta no SMS do celular, um pedido de ajuda recebido há 2 dias, o Departamento de Informação confirmou. Não é uma mensagem de texto falsa, o remetente é Mei Lan. O capitão Shu ficou muito surpreso. Mei Lan? É a mãe dele? Sim, o número de celular também corresponde. O policial disse que, após verificar a autenticidade da mensagem de texto, o policial imediatamente ligou para Mei Lan para confirmar a situação. Mei Lan admitiu que ele realmente havia enviado uma mensagem de texto pedindo ajuda. Era um Ganshi que ele conheceu quando era jovem. O conteúdo está correto. Ele também nos perguntou se encontramos a mãe dele. Lao Shu, o Ganshi não é real, certo? Após a ligação com Mei Lan, o coração do policial, que originalmente era firme, vacilou. Mais de 200 quilos de pedras, levando o corpo para o centro do lago a quase 10 metros de profundidade. É quase impossível suspender o corpo sem um guindaste, mas o corpo da mulher simplesmente flutuou silenciosamente para a superfície da água do nada. Como explicar isso? O capitão Shu também achava isso, mas era um ateu convicto. Somos todos investigadores veteranos. Você ainda acredita nessas coisas? Além disso, mesmo que realmente exista alguém com a habilidade de sentir, pode ser essa criança? Ele apontou para mim com uma voz desagradável. Uma criança de 4 anos ainda nem foi desmamada. Como ele poderia tirar um corpo de várias centenas de quilos do lago? Deve ter alguém querendo bancar o místico. Para confundir nossa visão, o capitão Shu frequentemente tem que interrogar criminosos cruéis. Um momento de desatenção e o volume da voz aumentou, assustando meu pequeno corpo a tremer. Esta é a primeira vez depois que o vovô partiu. Eu senti sozinho. Meu pequeno corpo frágil caminhou por uma noite na estrada escura da montanha. Meus pés também doíam,
Meu corpo também estava desconfortável e minha barriga roncava sem parar de fome. Eu estava desconfortável no estômago e não ousava dizer nada. Com essa leve assustada, eu finalmente não aguentei mais e comecei a chorar. O policial Jean rapidamente me pegou no colo. Udão, não tenha medo. Como um abraço caloroso. Eu imediatamente abri minhas mãozinhas, abraçando o pescoço do policial Jean e enterrando minha cabeça ali. Eu só chorei 2 vezes e então reprimi o som. O policial Jean tem experiência em criar filhos. Depois de senti-lo por um tempo, ele percebeu que algo estava errado e estendeu a mão para tocar meu rosto e testa. Por que está tão quente? Ele rapidamente colocou a mão em minha nuca e tocou as roupas, que estavam encharcadas de suor. Ele lançou um olhar severo para o Capitão Chu. Ele é tão pequeno. O que ele pode saber? Por que você está sendo duro com ele? Agora está bom. A criança está com febre. O Capitão Chu estava um pouco perplexo e ressentido. Eu apenas não consegui evitar e aumentei um pouco o volume da voz e não fiz mais nada. Então ele pegou a chave do carro. Eu vou levá-lo ao hospital agora. Depois que o policial Jean saiu, os policiais voltaram para seus postos de trabalho. O grupo médico de Zondin gradualmente se acalmou. Justamente neste momento, várias pessoas abriram a porta de vidro e entraram. Um policial perguntou casualmente: Ei, quem é? O que vocês querem? O jovem na liderança vestia uma camisa de tecido com botões chineses. Um par de olhos amendoados sorria como uma raposa. Ele ergueu seus documentos. Quarto grupo de Zondan, Shen Nanfen. Desculpem incomodar, camaradas. Um garotinho de 4 ou 5 anos foi levado para o seu grupo médico esta manhã. Na cama do hospital, meu rosto corava com 2 manchas vermelhas enquanto eu dormia profundamente por causa da febre que causou pneumonia. Uma pequena mão estava do lado de fora do cobertor recebendo soro. A porta do quarto se abriu de fora e um jovem de cabelo vermelho entrou. A transferência de turno foi concluída. Você não sabe, aquele capitão Chu do grupo médico. Ouvindo que íamos levar eu o Dão, ele me olha como se eu fosse um traficante de crianças, Jian Shen disse irritado. Por acaso eu pareço uma pessoa má? Shen Nanfen, sentado ao lado da cama do hospital, olhou de relance e comentou levemente. Parece muito. Jian Shen o ignorou e sentou-se em frente à cama. Chegando perto do meu rosto adormecido, no final das contas, é tudo culpa desse pequeno bastardo, mas força um pequeno brinquedo. Na verdade, ele é o último herdeiro da linhagem de detecção. Após verificação das autoridades superiores, Yeudão é de fato considerado uma pessoa do reino místico. Seu avô, Yeju, foi o 23º herdeiro da linhagem de detecção. Yeju faleceu há uma semana. Antes de morrer, ele havia enviado uma carta de fideicomisso para as autoridades superiores. Yeju enfatizou na carta de fideicomisso que minha constituição é especial, atraindo e comunicando com os espíritos. Mesmo que eu não me aproxime ativamente dos cadáveres, vários fantasmas e demônios serão atraídos por mim. Aprender Feng Shui ainda mais talentoso. Jian Shen encarou os humanos por um longo tempo, sentindo-se ansioso. Quais são os planos das autoridades superiores para ele? A expressão de Shen Nanfen era indiferente. A intenção das autoridades superiores é: primeiro, classificá-lo temporariamente como criança e colocá-lo temporariamente no grupo 4, procurando lentamente um tutor adequado do mundo místico. Jian Shen parecia incrédulo. Colocá-lo conosco? Deixar-nos cuidar da criança? Você sabe cuidar ou eu sei cuidar? Um toque repentino de celular interrompeu a conversa entre os dois. A expressão de Jian Shen mudou depois de atender. Sim. Ele desligou. Shen Nanfen olhou para ele. O que foi? A mãe de Mei Liangin foi ao esquadrão administrativo para identificar o corpo e teve um ataque no local, um infarto agudo do miocárdio. A pessoa acabou de ser enviada para o hospital onde estamos para tratamento de emergência, disse Jian Shen. Chefe, você sabe quem é parente de Mei Liangin? Shen Nanfen não estava nem um pouco curioso, e preguiçosamente seguiu a conversa. O que me importa? É mesmo? O presidente Mu do grupo Wuxin acompanhou pessoalmente a mãe de Mei Liangin ao hospital. Depois que Jian Shen terminou de falar, ele viu a expressão de seu chefe hesitar como desejava. Ele disse com um sorriso malicioso. Não esperava, né? Mu Diju está vindo. A ligação de agora foi do assistente dele. Disse que depois de organizar o paciente de lá, ele fará uma viagem até aqui. Isso está vindo por sua causa, certo? Ao ouvir isso, Shen Nanfen ficou em silêncio. Ele de repente se levantou e sorriu para Jian Shen. De repente me lembrei que ainda tenho algumas coisas complicadas para lidar na equipe. Jian Shen,
Essa criança será deixada sob seus cuidados. O médico recomendou. Depois que a criança acordar, você deve alimentá-la com um pouco de comida líquida. Eu comprei ao meio-dia. Está na mesa, mantendo-se aquecido. Não se esqueça de alimentá-la. Depois de dizer isso, essa pessoa já havia aberto a porta e desaparecido em um piscar de olhos. Vendo Jian Shen cobrindo a cabeça, pensando, não, isso está indo sozinho. Olhando para a porta fechada do quarto do hospital, o jovem estava com um rosto cheio de confusão. De repente, ele pareceu perceber algo. Seus olhares se encontraram. Ele inclinou a cabeça e olhou para trás. Originalmente, ele estava dormindo profundamente, escondido. Em algum momento ele acordou, um par de olhos úmidos o avaliando. Minha cabeça ainda está tonta. Fui acordado pelos gritos excitados do sistema. Udão, ele é seu pai. Sistema, a indústria que meu pai, Mudiju, fundou com as próprias mãos. E ele ansiosamente quer que o hospedeiro encontre um pai. Ele está vindo imediatamente. Estou confuso e não consigo entender a situação. O que o sistema está dizendo? Olhei para Jian Shen algumas vezes, esfreguei meus olhos e confirmei que não era uma ilusão. Eu realmente vi algo. Imediatamente, meu pequeno corpo se moveu, mudando de posição para virar a bunda para Jian Shen. E murmurando baixinho, não consigo ver. Meu movimento de encolher foi muito óbvio. Jian Shen, perplexo, coçou a nuca. O que fazer? O maldito capitão simplesmente bateu na bunda e fugiu. Eu também não sei como cuidar de crianças. Justamente quando Jian Shen estava em um dilema. A porta do quarto foi tocada do lado de fora. Mudiju chegou. Ele pareceu ter encontrado um salvador e imediatamente abriu a porta. Assim que a porta da frente foi aberta, Mudiju encontrou um par de olhos cheios de insatisfação e ressentimento. Mudiju estava com uma expressão confusa. Onde está Shen Nanfen? Jian Shen rangeu os dentes e disse. Nosso chefe teve que sair temporariamente. Mudiju assentiu friamente. Então eu vou esperá-lo. Mudiju olhou para o relógio de pulso, seu olhar varrendo para trás de Jian Shen. Lá dentro está a criança que encontrou o corpo sem consciência, certo? Embora a polícia tenha escondido a existência dessa criança do público, Mudiju, temendo sua alta posição, olhou para ele por um longo tempo e disse informativamente. Já que o diretor Mu sabe, ele também deve estar ciente de que o menino tem apenas 4 anos. Ele só teve febre e pneumonia por causa do contato com o corpo. Ele acabou de acordar e está com fome. De qualquer forma, você está esperando o capitão voltar. Já que você não tem nada para fazer, que tal alimentar essa criança? Eu tenho algo para fazer e vou sair um pouco. Depois de dizer isso, ele seguiu o exemplo do capitão e saiu correndo do quarto do hospital. Mudiju não conseguiu ver nenhuma emoção. O assistente atrás dele perguntou hesitantemente. Diretor Mu. Mudiju disse friamente, espere por mim lá fora primeiro. Enquanto dizia isso, ele entrou no quarto do hospital. Por causa da febre, meu rosto estava ligeiramente pálido. Quando o olhar de Mudiju se aproximou centímetro por centímetro, meu coração de repente começou a bater forte, incapaz de desviar o olhar. Ao ver a pequena toupeira vermelha na ponta do meu nariz, o olhar de Mudiju parou repentinamente. O rosto bordado em seda, enterrado profundamente na memória, flutuou incontrolavelmente, voltando à sua mente. Acompanhado por sua voz grave, ressoou no quarto do hospital. Qual é o seu nome? Outro irmão estranho chegou. Estava tonto e apenas sentia que este irmão alto e bonito tinha um olhar um pouco assustador. Ao ouvir a pessoa perguntar meu nome, minhas mãos gordinhas apertaram-se na frente do meu corpo. Tonton, ele está olhando para mim, estou com medo. O sistema suportou a excitação e disse com a consciência pesada, Udão, não tenha medo, este tio não parece uma pessoa má. Ele não vai te machucar. Mudiju levantou a perna e entrou, carregando a marmita de mingau, e sentou-se no banco ao lado da cama. Sentando-se mais perto, ele podia ver meus traços faciais familiares em seus olhos. Seu olhar sempre calmo tinha um pouco de exploração complexa e inexplicável. Depois de abrir a marmita de mingau, ele pegou uma colher e entregou. Coma. Eu mexi meus 5 dedos e balancei minha cabeça com cautela. O vovô disse. O Udão não pode comer coisas de estranhos, ou será sequestrado por traficantes de crianças. Mudiju não esperava que a criança. Você já não foi sequestrado por mim? Mas ele subestimou o poder de sua aparência. Depois que as palavras foram ditas, fiquei imediatamente atordoado. Por causa da surpresa, minha boca se abriu ligeiramente, parecendo que eu estava prestes a fazer a pessoa chorar. O braço de Mudiju congelou.
Não chore. Um traço de desamparo raramente apareceu em seu rosto frio. E ele sussurrou desajeitadamente para acalmar: não estou te enganando, eu não sou um traficante de crianças. Foi seu avô quem me pediu para cuidar de você. Ao receber um sinal especial, eu olhei para ele secretamente. Sério? Você conhece meu avô? Mudiju sabia que era errado enganar crianças, mas suas pobres habilidades para acalmar crianças só lhe permitiram acenar levemente com a cabeça. Sim. Então ele se chama Udão. Mudiju repetiu esse nome em seu coração. Ao ouvi-lo dizer que conhecia o vovô, abri minha boca e mordi a colher. Mudiju nunca havia alimentado uma criança antes, e seu corpo estava um pouco tenso. Está quente. Ele ficou aliviado quando me viu balançar a cabeça. Depois de comer, adormeci novamente. E Shen Nanfen, que tinha saído para se refrescar e se esconder, voltou lentamente neste momento. E viu Mudiju estendendo a mão, arrumando o canto do cobertor e batendo levemente no meu corpinho. Quando Mudiju ergueu a cabeça, seus olhos encontraram a expressão indescritível de Shen Nanfen ao lado. Faça menos barulho. Vamos conversar lá fora. Ao chegar do lado de fora do quarto do hospital, Shen Nanfen não pôde deixar de provocar. Quando foi que o Sr. Mu se tornou tão gentil? Mudiju recuperou sua face de iceberg. Qual é a situação exata de Udão? Ele é da família? Udão o chama de forma tão íntima. Shen Nanfen estava confuso, percebendo que algo estava errado com Mudiju. Ele riu levemente. Você realmente conseguiu rastrear sua existência? Não sabe que o corpo foi encontrado por essa criança. Você já ouviu falar de um insensitivo? A voz de Shen Nanfen parou. Ele balançou a cabeça de forma um tanto travessa e saiu lentamente da cama. Meu cabelo espetado estava um pouco bagunçado. Estiquei minha pequena mão para limpar meu rosto e olhei em volta, virando a cabeça. O sistema, imerso no sentimento de que a história estava voltando aos trilhos, percebeu que eu estava acordado e perguntou, reprimindo sua excitação. Udão, você está acordado? Ainda está desconfortável? Abaixei a cabeça, toquei minha barriga e balancei a cabeça. Não estou desconfortável. Que bom. O sistema ficou em silêncio por um momento, hesitante. Udão, o que você achou daquele tio Mu de agora? Quem é o tio Mu? Eu disse atordoado. Ao ouvir isso, o sistema esperou 2 segundos. É o tio que te alimentou. Ele parece se importar muito com você. Você acha que ele é uma boa pessoa? Enquanto eu estava distraído, o sistema aumentou a sondagem. Que tal deixar esse tio ser o pai de Udão? Ao ouvir a palavra-chave em pai, eu levantei meu rostinho imediatamente, franzindo a testa com raiva. Não quero pai. Não quero pai mal de Udão. Tudo bem, não vamos falar sobre o pai. O sistema estava com dor de cabeça. Estou apenas dizendo para deixar esse tio cuidar de você. Por que ele deveria cuidar de mim? Não há ninguém por perto. Eu bufei orgulhosamente. Eu não sou uma criancinha. Eu sou um amigão. Eu até consegui sentir sozinho. O sistema ainda queria dizer algo. As enfermeiras de repente abriram a porta por fora. Shen Nanfen estava segurando um saco de remédios. Assim que ele entrou na sala, ele cruzou os olhos com a criança sentada na cama do hospital. Finalmente acordou. Ele observou aquele menininho parecido com um filhote de gato encolher a cabeça ao vê-lo. Ele não conseguiu conter a risada. Ele acendeu a luz do quarto, caminhou até a cama, enfiou a mão no cobertor e puxou a gola da minha camisa. Escondendo o quê? Está com medo de mim? Meus membros estavam suspensos no ar. Lutou ligeiramente 2 vezes, como um cachorrinho molhado, até ser colocado de volta na cama. Uma grande mão com juntas dos dedos distintas pousou na minha cabeça. Shen Nanfen arrumou um pouco da minha franja bagunçada. Confirmou que não estava quente antes de retirar a mão. Sabe calçar os sapatos? Eu mesmo calcei os sapatos. Ao ouvir isso, meus olhos escuros se arregalaram. Abaixei a cabeça para olhar minhas pernas curtas e suspensas. Mesmo meu avô, que me incentivava a ser independente, arrumaria minhas roupas. Calçar os sapatos? Meus lábios se apertaram e soltei um suspiro baixinho, virando-me na cama. Levantei a bunda, tentando tocar o chão com uma perna curta, tateando como uma pequena tartaruga. Shen Nanfen também percebeu que sua exigência era um pouco difícil para uma criança de 4 anos, especialmente depois do jeito que eu olhei agora. O suspiro que eu dei era como se ele fosse um adulto não confiável. Seus olhos de raposa se estreitaram ligeiramente. No final, ele não conseguiu ignorar meu estado vacilante. Ele estendeu a mão e pegou os sapatinhos empoeirados no chão.
Depois de calçar os sapatos, ele me puxou pelas axilas de longe e me colocou no chão com segurança. Shen Nanfen tem um leve toque. Normalmente, ele jamais calçaria os sapatos de ninguém. Mas depois de fazer tudo isso, ao contrário do que imaginava, ele não se sentiu tão incomodado quanto esperava. Pelo contrário, meus braços e barriga estavam macios, o que fez seus dedos hesitarem. Depois de me colocar no chão, ele imediatamente cruzou os braços. Certo, venha comigo. Justamente quando Shen Nanfen se virou e começou a caminhar, a ponta alinhada de sua roupa que caía atrás dele foi levemente puxada por mim. Ir para onde? Inclinei a cabeça para olhar para o homem e disse com ousadia. Eu não te conheço, não vou com você. Depois de uma pausa, eu pensei nas galinhas famintas esperando em casa e perguntei apressadamente, quero ir para casa. Irmão, você pode me levar para casa? Para casa? Shen Nanfen sorriu. Você nunca mais poderá voltar para casa. Eu olhei para ele com um olhar vago por um longo tempo, e finalmente consegui perguntar por quê. Shen Nanfen riu levemente. Por que seu avô se foi? Ele te vendeu para nós. Entende? Pequeno tolo. Shen Nanfen é muito cruel. Ele não se importaria com o coração frágil de uma criança, mas sorriria maldosamente de propósito, querendo me fazer chorar. No entanto, ao ouvir suas palavras, eu não chorei, mas caí em pensamentos profundos. Uma semana atrás, meu avô de cabelos brancos estava deitado no cangue. Além de me dar algumas instruções sobre a herança da visão, ele também disse que encontraria uma família para me adotar e cuidar de mim. Você tem que ouvir as pessoas com atenção. Então esse irmão na minha frente é a boa família que o vovô encontrou? Eu adivinhei e perguntei. Shen Nanfen respondeu levemente, sim, mais ou menos. Ao receber uma resposta definitiva, dei um suspiro de alívio. Afinal, todas as estranhas que encontrei hoje. O que eu menos temo é este irmão bonito na minha frente. As outras duas pessoas, uma com uma cara feroz segurando o rosto, e a outra com uma aura terrível ao seu redor. Foi por isso que raramente mostrei um pouco de tranquilidade. Tudo bem, então você me dá a mão. Shen Nanfen baixou os olhos e olhou para minha mãozinha estendida, sem nenhuma intenção de segurar. Ele pensou que, se não se importasse, o pirralho saberia colocar a mão para baixo sozinho. Mas eu não entendo os truques tácitos dos adultos. Acho que este irmão deve estar tímido. Afinal, eu sou muito popular. Os adultos e as crianças da aldeia competem para segurar minha mão e beliscar meu rostinho. Eu balancei minha mão. Por que você ainda não me deu a mão? Minha mão está cansada de segurar. Shen Nanfen beliscou meu rosto incrédulo. Você não tem medo de mim? Como um infortúnio natural, ele não se lembra de quanto tempo faz desde que teve contato com uma criança. Por que aqueles filhotes frágeis, assim que se aproximam dele, parecem sentir algum monstro terrível? Com o tempo, Shen Nanfen forçaria as crianças a irem embora. Desta vez, se não fosse por um assunto urgente em Jianshen e não houvesse outras mãos livres no clã, ele nunca teria vindo para cuidar de mim, um pequeno encrenqueiro. Por que eu deveria ter medo? Eu perguntei, sem entender. Os dois, um grande e um pequeno, se encararam em silêncio por um longo tempo. Shen Nanfen relutantemente estendeu 2 dedos e agarrou minha mãozinha estendida. Minha mão é muito pequena e muito macia. Nesse momento, até Shen Nanfen, com sua atitude estranha, não pôde deixar de ficar em silêncio. Tudo bem. Não é à toa que ele herdou a linhagem encrenqueira em tão tenra idade. Ele é ainda mais corajoso. Tendo realizado seu desejo de segurar sua mão, perguntei a ele com expectativa, você pode levar Dao, Eru e SNU embora juntos e dar a eles um lar? Eu pulei um pouco, e meu sininho ainda não me foi devolvido. Dao. Quem são Eru e SNU? Shen Nanfen perguntou. São as galinhas que eu e o vovô criamos. Estou fora há muito, muito tempo. Elas devem estar com fome. Vendo isso, Shen Nanfen zombou. De jeito nenhum. Eu absolutamente não aceito que o quintal do Grupo 4 se torne um galinheiro. Felizmente, o pensamento de uma criança é fragmentado, cheio de saltos e fácil de se distrair. Sem obter uma resposta, não insisto em perguntar e sigo os adultos para fora do hospital. O pátio militar da área de Yanjinfer de Ring Road é tranquilo, localizado no meio da cidade movimentada. Ao entardecer, um jovem desleixado apareceu do lado de fora do pátio, carregando um menino que enterrava a cabeça em seus braços. Shen Nanfen, com uma cara feia, passou pelo controle de acesso e caminhou até o salão. Ele encontrou Jianshen, que estava voltando do lado de fora. Os olhos do outro brilharam. Chefe, você voltou. O olhar dele pousou naturalmente no
menino que o outro estava carregando. Ele perguntou hesitantemente por um bom tempo: "Você também trouxe este garotinho de volta?" Haha, ele foi assustado por você, certo? Shen Nanfen bufou friamente. Jian Shen não achava que era muito engraçado. Ele realmente acreditava que eu fui assustado pela aura maligna do meu capitão. Então, quando fui acordado por sua voz sorridente, esfreguei os olhos e dei um pequeno bocejo. Jian Shen ficou atordoado. Ele está vivo? Ele não tem medo de você. Jian Shen o ignorou. Chefe, você realmente o está segurando. Por que esse pirralho não tem medo? Shen Nanfen, esse rei ama vivo. Quando eles o veem durante o dia, é como ver um fantasma. Por que eu, cansado de sono, levantei a cabeça e encontrei o olhar avaliador de Jian Shen. O menino ruivo, com cabelo desgrenhado, estava muito perto, com sobrancelhas e olhos brilhantes e bonitos, e o que mais atraiu minha atenção foi a enorme criatura fantasmagórica flutuando atrás dele, que exalava uma luz espiritual que não podia ser ignorada. A grande criatura fantasmagórica tinha a forma de um homem de meia-idade com um rosto largo. Ele é enorme e, à primeira vista, não parece nada agressivo. Ele parecia muito curioso sobre mim. Imitando Jian Shen, ele abaixou seu corpo flutuante, e aquele rosto que brilhava com ar sombrio e acinzentado. Quase tocou meu rosto. Grande fantasma! Fui abordado de repente. Na verdade, hoje durante o dia, assim que abri os olhos e vi Jian Shen, vi as criaturas fantasmagóricas que estavam fracamente visíveis ao lado dele. Fiquei chocado, mas não me atrevi a dizer uma palavra. A avó também me disse que o mundo é dividido em dois caminhos, Yin e Yang. Os fantasmas que permanecem no reino Yang após a morte têm basicamente obsessões em seus corações. São coleções de emoções negativas como malícia, ressentimento e ganância. A maioria das pessoas nunca vê essas coisas sujas na vida, como eu, que tenho um corpo espiritual natural. É fácil ser morto por coisas sujas, então meu avô enfatizou repetidamente que, mesmo que eu veja fantasmas, devo fingir que não os vejo para evitar ser assediado por espíritos malignos. Sempre me lembrei disso. Shen Nanfen podia sentir e estava me abraçando com força, e suas mãozinhas também estavam apertando. Ele vagamente adivinhou que o pequeno filhote em seus braços estava com medo de Jian Shen, embora ele não soubesse o motivo. Ele ainda franziu a testa para Jian Shen e disse: "Vá ficar ali, veja como você o assustou." Ah! Jian Shen arregalou os olhos incrédulo. "Você está dizendo que ele não tem medo de você? Com medo de mim, um cara bonito, amável e gentil? Impossível." Jian Shen se aproximou descrente. "Criança, levante a cabeça e olhe para mim. Eu sou assustador." Ouvindo a voz, eu não só não o olhei, mas enterrei minha cabeça peluda em seu peito 2 vezes. Fingindo não ver nada. Vendo minha aparência covarde, ambos entenderam. O peito de Shen Nanfen estava coçando por ser esfregado, e ele sentiu um leve prazer sutil. Ele levantou a mão e empurrou Jian Shen, que estava severamente atingido, para o lado. "Ok, pare de bancar o bobo. Você foi ver o que aconteceu no complexo do jardim." Jian Shen o seguiu de má vontade. Ele olhou para a pessoa em seus braços de novo, confirmando que eu realmente o estava resistindo. Ele foi severamente atingido e finalmente escolheu desistir. Ele coçou a cabeça e respondeu: "Fui ao local do crime e o corpo da vítima foi dilacerado em pedaços. A morte foi terrível e havia resquícios de energia maligna no local. Basicamente, podemos confirmar que foi causado por um objeto Yin. Mas a aura era muito fraca, e o tio Luo não conseguiu identificar o sujeito problemático. Os colegas do Departamento de Testes Forenses ainda estão realizando uma busca completa. O relatório detalhado do local deve sair amanhã. Por falar nisso, foi uma coincidência que, depois que os dois me pegaram no hospital esta manhã, um assassinato ocorreu no complexo do Jardim Jinxiu. A vítima morreu estranhamente em casa. A morte terrível e os vestígios deixados no local mostravam que não era um crime feito por humanos, mas um caso sobrenatural. Na época, eu ainda estava com febre alta e precisava de alguém por perto, então Jian Shen foi sozinho ao local para verificar a situação. Shen Nanfen ponderou por um momento e instruiu: "Acompanhe este caso do início ao fim. Avise-me imediatamente se houver alguma descoberta." "Fique tranquilo." Jian Shen respondeu. A propósito, o pessoal do clã foi à casa de Wang Jian ao meio-dia. Não conseguiram trazê-lo de volta. Acabei de ser notificado de que há um novo progresso. Tão rápido? Shen Nanfen ficou muito surpreso. 24 horas ainda não se passaram. O departamento forense não conseguiu apresentar os resultados do caso.
Junto com o primeiro relatório, o corpo já foi encontrado. Confirmar a identidade do corpo é apenas uma questão de tempo. Não importa o quanto Wang Jiangu lute, é inútil. Na segunda-feira de manhã, ele já estava disposto a confessar ao professor, disse Jian Shen. Além disso, a ração que Shen se bloqueou passou por uma comparação muito simples com a ração no campo de alimentação de Wang Jiangu. É da mesma marca, este ponto é uma evidência conclusiva. Ao dizer isso, Jian Shen olhou para a nuca da minha cabeça com uma expressão complexa. Não diga, a capacidade desse garotinho de sentir o mundo é realmente adequada para o trabalho de investigação criminal. Se não fosse por ele, o corpo de Mei Liangin provavelmente estaria no rio, sendo comido por peixes e camarões? Este caso não poderia ter sido resolvido tão facilmente. Meia hora depois, Shen Nanfen, com uma expressão abatida, chegou na sala de interrogatório onde Wang Jiangu estava detido, me abraçando. Vendo que o capitão, que sempre foi solitário, imprevisível, estava realmente abraçando uma criança, ele ficou surpreso e olhou de lado. Capitão Shen. Quem é essa criança? Shen Nanfen baixou os olhos e olhou para trás, dizendo, é o Dão. Depois, ele terá que ser colocado sob resistência por um tempo. Antes de vir, ele originalmente queria me deixar com Jian Shen. Como resultado, encontrou minha forte resistência. O pequeno, que parecia ter apenas um pouco de tamanho, abraçou seu pescoço e se recusou a soltar. Um pouco de força para me puxar, eu gemi e soltei um choro fino. Não, não. Eu estou seguindo você, meus cílios ainda estão cobertos com as lágrimas do rio Megan, um par de olhos pretos brilhantes girando. Essa aparência quase derreteu os policiais que estavam espiando ao redor. Neste momento, Shen Nanfen bateu na porta e trocou algumas palavras com os policiais na sala de interrogatório. Encostado na perna de um jovem com uma expressão hostil, olhei curiosamente para dentro da sala de interrogatório semi-aberta. A porta para dentro. Aquele é o lugar onde os criminosos são interrogados. A luz dentro da sala não é muito brilhante. O espaço também não é grande, quase selado. Nas paredes ao redor, azulejos azuis escuros são colados. Perto da porta, há uma longa mesa de madeira usada por policiais de investigação criminal. 2 policiais estão colaborando no interrogatório. Além disso, em toda a pequena sala, há apenas um banco de ferro soldado no chão, o que parece muito opressivo. Da minha perspectiva, eu vi um homem sentado no banco de ferro com as mãos algemadas no banco à sua frente. No momento em que vi essa pessoa, meus olhos se fixaram, o delicado nariz se contraiu ligeiramente. Eu levantei a cabeça, farejando vigorosamente como um cachorrinho, parecendo haver um cheiro sutil de putrefação biológica no ar, algo com que eu, que estou frequentemente em contato com cadáveres, estou muito familiarizado. O homem encostado na cadeira de ferro tinha um leve cheiro de cadáver ao seu redor, que eu senti esta manhã, e é uma memória profunda. Assim que troquei algumas palavras com o policial na sala de interrogatório, Shen Nanfen percebeu que seu pé estava sendo puxado novamente. Ele inconscientemente baixou a cabeça e viu que era um menino pequeno, da altura de sua coxa, que de repente estendeu a mão, apontando para o réu Wang Jiangu. Foi ele quem matou a irmã de Mei Liangin. Depois que eu disse isso, percebi que os policiais ao redor estavam se entreolhando. Com medo de que Shen Nanfen não acreditasse em mim, expliquei ansiosamente. O nariz de Wudong é muito sensível, ele pode sentir o cheiro do sangue de cadáveres nele, é o cheiro da irmã de Mei Liangin. Não pode estar errado. Entendi, nariz de cachorrinho. Você consegue sentir tudo isso. Shen Nanfen riu, bateu palmas e esfregou minha cabeça, bagunçando meu cabelo. Na verdade, ele estava protegendo suas costas, isolando o olhar frio de Wang Jiangu vindo da posição de interrogatório. Considerando que a atmosfera no local do interrogatório era solene, não era realmente apropriado trazer uma criança. Fui colocado na área de trabalho do Grupo 4. Experimentei um policial muito gentil, olhando para a esquerda e para a direita, como um pequeno pinguim, cambaleando até o canto ao lado e me acomodando, e então lentamente com a mão ajeitei a franja que Shen Nanfen bagunçou. Em pouco tempo, os policiais que observavam secretamente na área do escritório não conseguiam mais ficar parados, segurando laticínios, doces, laranjas e outras comidas, se revezando para me alimentar. Querido, qual é o seu nome? Olá. Meu nome é Wudong. Eu olhei ansiosamente para toda aquela comida deliciosa e estalei meus lábios algumas vezes. Crianças da minha idade são gulosas, mas fui ensinado pelo meu avô a ser muito educado, balançando minhas pequenas mãos suavemente e dizendo: obrigado tios e tias,
mas não posso simplesmente pegar coisas dos outros. Meu Deus! Esse garotinho é tão obediente. Pode pegar, prometemos ao Capitão Shen que cuidaríamos de você. Os policiais ao lado revelaram uma expressão amorosa, enchendo minhas mãos com coisas. Logo, a cadeira vazia ao meu lado estava cheia de todos os tipos de comida, e eu ainda estava abraçando um brinquedo de pelúcia que uma policial me deu. Eu sou uma criança que cresceu nas montanhas. Desde que pude andar e falar, tenho seguido meu avô nas montanhas e no campo, pelas ruas e vielas, só me importando em comer o suficiente todos os dias. Onde eu já tinha visto esses lanches com embalagens coloridas. Depois de ouvir os policiais dizerem que Shen Nanfen havia autorizado, comecei a comer os lanches com cuidado. O doce intenso do caramelo envolvia minha boca, minhas bochechas incharam e eu semicerrei os olhos feliz. Meus pezinhos balançavam secretamente, e eu estava secretamente feliz com o sistema no meu coração. Que gostoso! O sistema sentiu um aperto no coração. Se o Udão acha gostoso, coma mais. Não pode ficar comendo as coisas dos outros. Eu não resisti, comi o segundo, então parei relutantemente, vendo que o sistema quase derramaria lágrimas. Se ele não se lembrava mal do cronograma, o protagonista masculino seria levado de volta para a mansão pelos pais de Mu Ju em cerca de 6 meses. Comendo iguarias e vestindo brocados de seda. E meu filho? Claramente é o verdadeiro jovem mestre de uma família rica, mas está sofrendo e vagando lá fora, até mesmo comendo doces e tocando em brinquedos baratos. Está tão feliz que o sistema está cheio de ambição. Ele deve ajudar seu próprio filho. Mude o destino da bucha de canhão, porque o Wang Jiangu já confessou o crime de assassinato. O tempo de interrogatório desta vez não foi longo, principalmente para perguntar claramente sobre seus motivos. Meia hora depois, Shen Nanfen saiu da sala de interrogatório e viu na área de trabalho não muito longe. Vários jovens policiais cotovelavam-se juntos, levantando a voz para provocar a criança. Fui cercado por leite e lanches. Estava nos braços de um jovem policial, que usou um prendedor de cabelo de orelha de gato para fazer tranças em mim. De vez em quando eu levantava meu rosto. A voz macia e leitosa deixou aqueles jovens policiais totalmente apaixonados. Me abraçando e apontando para mim, Shen Nanfen não conseguiu conter o riso ao vê-lo, percebendo que ele estava vindo. Os policiais imediatamente pararam de sorrir lascivamente. A estagiária mais jovem, a policial, relutantemente, me entregou a ele. Assim que me soltei, pulei nos braços de Shen Nanfen. Escolhi um lugar adequado e abracei seu pescoço. Ao lado, o policial Li, que trabalha com Shen Nanfen há mais tempo. E também é o mais velho do quarto grupo de policiais, levantou a xícara de chá e disse sorrindo, Capitão Shen. Essa criança gosta muito de você. O policial Li perguntou novamente o que ele planejava para a noite. Shen Nanfen disse lentamente. Primeiro, vou usar o dormitório vazio no pátio por um tempo. Já pedi a Jian Shen para limpar. Temos alguma policial que mora no dormitório em nossa equipe? No escritório não muito longe, uma jovem policial chamada Wu Wen respondeu em voz baixa. Eu sempre morei no dormitório. Shen Nanfen perguntou a ela. Você poderia, por favor, cuidar de mim por um tempo? Principalmente me levar para tomar banho e me ajudar a trocar de roupa. No resto do tempo, eles cuidarão de mim aqui e não a incomodarão. O quarto grupo de crimes graves é equivalente a A pequena unidade de reagentes independente tem uma configuração muito completa, além do departamento administrativo responsável por casos graves e homicídios. Há também uma equipe forense de inspeção de vestígios composta por policiais técnicos e policiais famosos. Departamento de Assuntos Governamentais, Departamento Forense, etc. Também existem dormitórios policiais no interior. E o Xaltang, independente, o Rien concordou prontamente. Então irei primeiro ao supermercado. Compre algumas necessidades urgentes para ele, como artigos de higiene pessoal e cobertores. Shen Nanfen acenou com a mão. Não precisa se preocupar tanto. Todas as coisas estão no 405. Você pode pegá-los diretamente ou eu vou pegá-los para você mais tarde. À tarde. O assistente de Mu Dezu levou um grupo de pessoas e dirigiu vários carros para entregar grandes e pequenos pacotes de suprimentos infantis. Desde pequenas camas e roupas de cama para dormir, roupas e calças, até toalhas, escovas de dentes e brinquedos infantis. Atencioso. Embora Shen Nanfen não soubesse o que Mu Dezu estava fazendo. Ele se preocupa tanto com uma criança estranha, mas essas coisas realmente economizaram muitos problemas para o grupo 4. Naquela noite,
Obedientemente dei a mão à policial Wu Rien e corri o dia todo. Jian Shen, que também carregava muitas coisas, estava exausto como um cachorro e se preparava para voltar para casa para descansar. Passando pelo escritório de Shen Nanfen, ele descobriu que a luz ainda estava acesa e abriu a porta. Por que você ainda não voltou? O jovem sob a luz ergueu a cabeça e disse levemente, também ficarei no dormitório nos próximos 2 dias. Você está hospedado no dormitório? Jian Shen ficou um pouco confuso. Onde você está hospedado? Não é ao lado da pequena prancha de madeira? A equipe alocada ao Grupo 4 de Investigação Criminal é pequena e ainda menos pessoas estão hospedadas. Muitos dormitórios estão desocupados durante todo o ano, com uma espessa camada de poeira acumulada no interior. O 405 onde vou ficar foi construído. Ou as pessoas trazidas pelo assistente de Mudezu limparam a tarde toda, caso contrário, não seria fácil morar lá. Mas que tipo de pessoa é Shen Nanfen? As palavras perfeccionista e exigente são usadas para descrevê-lo. É mais apropriado. Ele estava realmente disposto a morar no 406, que não havia sido totalmente limpo. Você mora no 406? Você ainda é meu capitão exigente. Jian Shen ficou muito chocado e murmurou. Eu acho que você está realmente obcecado por aquela criança. Balance a cabeça e volte para dormir rapidamente. Ainda tenho que investigar amanhã. Shen Nanfen não se incomodou em prestar atenção a Jian Elia, que já estava irritado. Acenou com a mão para afastar Jian Shen, balançando a cabeça e estalando a língua 2 vezes. Imagens do dia apareceram em sua mente. Eu resisti com todas as minhas forças à minha própria imagem. Ele resmungou um pouco e saiu balançando as chaves do carro. Deixe Shen Nanfen fazer o trabalho duro de cuidar de uma criança. Ele, Jian Shen, não queria entrar em contato com crianças choronas. Não se importava com a cama dura do dormitório, uma noite tranquila. Eu era inesperadamente obediente, até mesmo as choradeiras que deveriam ser normais nessa idade eram raras. Pelo contrário, Shen Nanfen, ao lado, se revirava e não dormia bem a noite toda. Durante esse período, ele não ouviu nenhum som de criança vindo do dormitório ao lado. De manhã, ele chegou ao número 405 sentindo sono e irritação, cruzou os braços e encostou-se na porta. Você consegue escovar os dentes e lavar o rosto sozinho? Eu balancei a cabeça e subi no banquinho em frente à pia. Levantei a escova de dentes e acenei para o jovem esguio parado na porta. Eu sei. Vendo-me escovar cuidadosamente aquelas 2 fileiras de dentinhos brancos, Shen Nanfen pareceu pensativo. Talvez eu não estivesse com medo. Mas sim, quando eu era muito pequeno, já tinha muitos ossos. Eu murmurei até terminar de enxaguar a boca. Fiquei na ponta dos pés para alcançar a água à minha frente. Esfreguei a água no rosto como um gatinho. O banquinho sob meus pés era muito velho. As pernas do banquinho balançavam um pouco e rangiam a cada movimento. Eu balanceava levemente enquanto estava em cima dele. Cuidado! O coração de Shen Nanfen deu um salto, e seu corpo reagiu um passo à frente. Ele deu um passo à frente e apoiou a palma da mão nas minhas costas, franziu a testa e me pegou no colo. Pegou a toalha do suporte e limpou meu rosto com uma expressão de desgosto, resmungando enquanto limpava. Eu vou para a cena do crime hoje. Você vai comigo ou brincar com o tio e a tia de ontem? Meu rosto rechonchudo saiu da toalha, e eu abracei seu braço. Vou com você. Shen Nanfen ergueu as sobrancelhas. Eu vou trabalhar, não brincar. Não tem lanche nem brinquedo para você. Você pensou bem? Eu não como lanche nem brinco, chefe Shen. O Dão vai obedecer. Eu sou meio covarde, mas na verdade sou muito inteligente. Ontem estava sonolento. Ouvi as pessoas ao meu redor chamarem Shen Nanfen de chefe, e secretamente gravei isso na minha mente, sabendo que a pessoa que me adotou parecia ter muita autoridade. Nesse momento, sorri para ele para agradá-lo, imitando os outros e chamando de chefe Shen. Shen Nanfen ficou ligeiramente surpreso. Depois de voltar a si, não conseguiu evitar rir. Pirralho, parece um idiota. Na verdade, é esperto. Posso te levar, mas você tem que obedecer. Não corra ou toque em nada. Se não obedecer, vou te trancar no dormitório depois. Shen Nanfen beliscou minhas bochechas macias com uma mão, assustando-me. Ao ouvir isso, balancei a cabeça repetidamente. Wudao é obediente. Às 9 da manhã, um veículo off-road da polícia entrou no complexo residencial Jardim. Um jovem bonito e bem vestido saiu do banco do motorista e foi abrir a porta traseira. Um par de pernas curtas saiu do banco traseiro do carro. Shen Nanfen fechou a porta do carro. Ao abaixar a cabeça, descobri que eu já estava segurando habilmente a bainha de sua roupa.
O local do crime é o complexo residencial. Apartamento 103, bloco 12. Por ser no térreo, o lado voltado para o sul deste apartamento tem um pequeno quintal de alguns metros quadrados. Para evitar afetar a entrada e saída dos moradores do mesmo prédio, a faixa de isolamento foi colocada na área do quintal. Os policiais cercaram o quintal para investigar. Os policiais também entraram e saíram do local do crime pela pequena porta do quintal. A hora da descoberta do corpo foi ontem à tarde. Os moradores ao redor que assistiam à agitação já tinham vindo ver e discutir ontem à noite. Agora é manhã de um dia de semana. A maioria das pessoas tem que trabalhar, portanto, sob a sombra das árvores fora da faixa de isolamento. Há apenas um grupo de velhos e senhoras aposentados, sentados em bancos, fofocando e investigando, enquanto esticam o pescoço para olhar para o quintal. Vejam, esse policial novato é muito bonito. A polícia investiga o caso e ainda traz um bebê? Não tem medo de assustar a criança? Eu imagino que o policial é um pai solteiro criando um filho. Caso contrário, se a mãe da criança estivesse presente, como ela deixaria a criança ir a um lugar com mortos? Shenanfen não tinha ideia de que ele estava na boca daquele grupo de idosos a 10 metros da faixa de isolamento. Já era um pai e mãe divorciado criando um filho em uma situação difícil. Ao vê-lo chegar, vários policiais forenses e Jian Shen pararam o que estavam fazendo. Capitão, como está a investigação? Ele assentiu e perguntou. A identidade da vítima foi descoberta? O policial forense relatou. A vítima se chama Ji Boshan, tem 44 anos e não é daqui. É um trabalhador da construção civil migrante com um certificado de residência emitido localmente. Esta casa é alugada por ele. Normalmente, ele mora sozinho em casa. De acordo com a investigação, sua esposa, pais e filho de 13 anos estão todos morando em sua cidade natal. Já notificamos sua família ontem para vir identificar o corpo. Mas as pessoas ainda não chegaram. O corpo foi encontrado ontem à tarde pelo proprietário que veio visitar. Após um exame inicial, o médico legista estimou que a hora da morte foi na noite anterior, entre 11 horas e 1 hora da manhã de ontem, porque havia vários ferimentos profundos de laceração no corpo da vítima. Do pescoço às pernas, pode-se dizer que cobriam todo o corpo. A inferência inicial foi que a causa da morte foi perda de sangue excessiva. No entanto, um médico legista da equipe acabou de divulgar um relatório de análise da causa da morte esta manhã. O médico legista disse que durante a autópsia foi descoberto que a parede livre do ventrículo esquerdo da vítima e a área abaixo do endocárdio todos apresentavam focos extensos de necrose por banda de contração, portanto o fator fatal foi o susto. Ao ouvir isso, Shenanfen ergueu as sobrancelhas, assustado até a morte. Shenanfen assentiu. Este é o primeiro local do crime? O que causou as lacerações? Jian Shen perguntou ao lado. Os ferimentos em seu corpo não são ferimentos de lâmina ou ferimentos por objeto contundente, mas sim ferimentos perfurantes. O médico legista lhe disse que esse tipo de ferimento geralmente é causado por mordidas profundas de animais com dentes afiados rasgando repetidamente. Ao ouvir isso, Shenanfen franziu ligeiramente a testa. Traga-me um par de protetores de sapatos e luvas. Vou entrar e dar uma olhada. Enquanto falava, abaixou a cabeça e encontrou os olhos do garotinho que segurava o canto de sua roupa. Espere por mim no carro ou fique comigo. Olhei na direção que ele indicou. Vi Jian Shen, com seus cabelos ruivos cor de ferrugem, piscando para mim. Um rosto ensolarado e bonito, fazendo caretas deliberadamente, revelando uma fileira de dentes brancos de tubarão. Atrás de Jian Shen, um enorme fantasma cinza estava agachado, sentado no ar, flutuando lentamente. Lembro-me das instruções do meu avô no passado, nunca deixe o fantasma descobrir. Eu posso vê-los. Apenas dei uma olhada rápida no olhar curioso do grande fantasma. Quando ele olhou para cá, imediatamente inclinei a cabeça timidamente. Em seguida, a mão que puxava o canto da minha roupa mudou habilmente para abraçar o joelho de Shenanfen e disse, não posso ir com você? Shenanfen apertou seus olhos estreitos de raposa. Não. Jian Shen estava ansioso para tentar ao lado. Pequeno Udão, é a cena de um crime onde pessoas morreram lá dentro. Está cheio de sangue, é assustador. Pode te assustar a ponto de chorar. Venha para o tio e o irmão aqui. Eu tenho doces aqui. Eu também posso encontrar desenhos animados para assistir. Enquanto falava, tirou alguns pirulitos do bolso, com um sorriso sedutor barato no rosto. Eu não quero chegar perto de um esquisito com fantasmas por perto, mas estou muito insatisfeito com as palavras de Jian Shen.
Eu tirei minha cabeça de trás da perna de Shen Nanfen, com um rosto rechonchudo, ensinando 100 bilhões de olhos, dizendo, o vovô disse que não há nada de assustador nos mortos. O Dão não seria sarcástico. Eu gritei ousadamente e encolhi minha cabeça novamente. Mesmo à distância da soleira, eu podia sentir vagamente o forte cheiro de sangue na sala. E o cheiro úmido e rançoso que não podia ser dissipado. Sobre a terra e as coisas relacionadas a corpos, eu desenvolvi 12 pontos de curiosidade e poder de fogo. Eu ainda queria dizer algo, mas 2 dedos finos beliscaram meus lábios. Não pode. O jovem de olhos de raposa me lançou um olhar frio. Eu estava muito chateado e olhei relutantemente na direção da porta da casa. Comparado a ficar com Jian Shen, que tem fantasmas ao seu lado, eu escolhi voltar apressadamente para o banco de trás do carro. Vendo que até Jian Shen estava com o coração partido, foram encomendadas refeições leves em um restaurante local para outros policiais. Se não fosse por mim, eles simplesmente pediriam comida para a viagem ou fariam um macarrão instantâneo. Depois de comer rapidamente, eles precisam continuar investigando o caso. Comparado com os adultos presentes, minha velocidade de comer não é rápida. Quando estou comendo, minhas bochechas estão inchadas, o que parece muito apetitoso. Shen Nanfen ao lado olhou levemente, sem a menor intenção de apressar. Espere até que minha velocidade de comer diminua antes de perguntar, você está cheio? Eu obedientemente balancei a cabeça e estendi a mão. O jovem sempre obcecado por limpeza pegou 2 lenços de papel. Com uma expressão inabalável, ele limpou minha mão de carne, mão direita, levantou o rosto para limpar minha boca, então levantei meu rostinho novamente. Fiz beicinho com meus lábios um pouco oleosos. A expressão de Shen Nanfen era bastante desgostosa e ele usou um pouco de força em sua mão. Me amassou tanto que minha cabeça balançou de um lado para o outro. Depois de alimentar a criança, Shen Nanfen chamou o responsável. Os detetives da polícia que estavam cuidando deste caso estavam se preparando para uma reunião. O som de cadeiras sendo arrastadas e puxadas soou. Jian Shen e os demais policiais. Todos se reuniram na área de conferências. Arrastei o pequeno banco exclusivo que ele acabou de me comprar e o segui alegremente, ainda segurando uma garrafa de leite no meu abraço, mordendo o canudo e bebendo lentamente. Não importa se eu entendo ou não. Eu tenho que ouvir um pouco, mas sou muito sensato para não fazer barulho para não afetar os adultos fazendo as coisas. Shen Nanfen olhou friamente e não disse nada para expulsar, então uma fileira de detetives estendeu a mão e apertou minhas bochechas macias uma a uma, para dissipar um pouco da atmosfera vigilante. Espere até que os policiais estejam todos sentados. Shen Nanfen, que pessoalmente entrou na cena do crime para inspecionar, usou uma conclusão para iniciar esta reunião de caso.